E esse vídeo aqui, ele vai ser uma homenagem a todas as inscritas do canal, as mulheres aqui que são inscritas do canal, e obviamente todas as vênetas, porque nós vamos falar sobre uma mulher, uma vêneta especial, a primeira mulher a ser formada no mundo, que era assim de origem vêneta. Portanto, fica até o final e vamos falar um pouquinho mais sobre isso e descobrir, né, isso aqui. Você pode se inscrever no canal, se inscreva no canal porque tem vídeo todos os dias aqui, e também não esquece de curtir o vídeo e deixar o seu comentário. Seu comentário é muito importante. Eu sempre falo para vocês, se não tem tempo de escrever alguma coisa, pode deixar um emoji ali, um leãozinho, né, alguma coisa e tal, que ele ajuda bastante o canal nesse aspecto. Bem, eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare e espero que você fique comigo até o final desse vídeo porque tem informação sempre muito importante, muito relevante para nós que somos, né, de ascendência vêneta. O nome dessa mulher era Helena Lucrécia Cornaro Piscópia, acredito, né? Piscópia era o nome da mulher que desafiou então as autoridades da época ao se formar em 1678. Essa é a data, 1678, onde? Na Universidade de Pádua. Até hoje tem a estátua dela lá, tornando-se assim a primeira mulher formada do mundo. O evento foi tão revolucionário que ainda hoje existem placas em homenagem a Helena Lucrécia, mais conhecida como Helena Lucrécia, Lucrécia Cornaro também, né? Ela nasceu em Veneza no dia 5 de junho de 1646 e morreu em Pádua 26 de julho de 1684. Então a Helena, ela também era, além, né, de tudo isso, ela era musicista virtuosa e numa época em que seu nível de exigência era alto, né, muito alto. Então ela era reconhecida aí como executora de ponta de teclado, harpa, violino e entre outros instrumentos. Suas habilidades foram demonstradas nas diferentes composições que produziu ao longo de toda a sua vida. Também foi membro de várias academias e estimada em toda a Europa por suas realizações e virtudes. Também foi membro de várias academias e estimada em toda a Europa por suas realizações e virtudes. Ela teve bastante publicações também, né, científicas. E olha, ela também foi professora de matemática da Universidade de Pádua em 1678. A Helena nasceu no Palácio Loredan, terceira filha de Zanetta Boni e Giovanni Battista Cornaro Piscópia. Sua mãe era de origem camponesa e, apesar do casal já ter 4 filhos à época do nascimento dela, da Helena, eles não eram casados. O pai de Helena era procurador de São Marcos, um alto cargo aí da Sereníssima República de Veneza, e que esse cargo aqui, ele permitiu, né, que eles morassem ali nas redondezas da Praça São Marcos. Aconselhado pelo procurador Giovanni Fabris, um amigo da família, desde cedo o pai da Helena se certificou de que a filha tomasse lições de latim e grego sob a tutoria de renomados professores. E aos 7 anos a menina já era proficiente nessas línguas. Mais tarde, ela também dominaria o hebraico, o castelhano, o francês e o árabe, conquistando o título de Oraculum Septilingue. Mais tarde, seus estudos incluíram também a matemática, a filosofia e a teologia. Em 1665, a Helena integrou a ordem beneditina, mas sem, contudo, né, se transformar numa freira. Em 1669, Helena então traduziu do espanhol a obra Conversa de Cristo, Nosso Redentor, a Alma Devota, um livro do monge cartucho Giovanni Laspergio, e teria importante reconhecimento por esse trabalho aqui, tá? Convidada a tornar-se membro de diversas sociedades acadêmicas da época, sua fama espalhou-se por toda a Itália e em 1670 Helena tornou-se então presidente da prestigiosa Sociedade Vêneta Academia dos Pacíficos. Por recomendação de Carlo Rinaldini, seu tutor de filosofia, Felice Rotondi pediu à Universidade de Pádua que concedesse a Cornaro, né, a Helena, uma laurea em teologia, aceitando-a como aluna.
Gregório, o cardeal Barbarigo, à época bispo de Pádua, ao saber que a Helena estava buscando uma licenciatura em teologia, recusou-se, né, porque ela era mulher, mas contudo autorizou-a a buscar um diploma em filosofia. E após um desempenho brilhante em seus estudos, obteve então a sua láurea em filosofia, a Helena, né? O diploma foi conferido em 25 de junho de 1678 na Catedral de Pádua, em presença das autoridades da universidade, dos professores de todas as faculdades, de estudantes e da maior parte dos senadores da Sereníssima República de Veneza, além de diversos convidados das universidades de Bolonha, Perugia, Roma e Nápoles. Helena falou durante 1 hora em latim clássico, explicando passagens selecionadas aleatoriamente das obras de Aristóteles. Ela foi ouvida com enorme respeito e atenção e, ao concluir, recebeu aplausos do professor Rinaldini, que procedeu com a insígnia da laurea, um livro de filosofia, colocando uma coroa de louros em sua cabeça, um anel em seu dedo e uma estola de arminho em seus ombros. Era assim que as formaturas aconteciam, né? Essa cena encontra-se representada no chamado Vitral Cornaro de Thompson Memorial Library, no Vassar College, nos Estados Unidos. Helena, então, foi membro de várias academias e era admirada em toda a Europa por suas virtudes e conquistas. Seus últimos 7 anos foram devotados à caridade e aos estudos. Seus escritos, publicados em Parma em 1688, abrangiam discursos, traduções e tratados religiosos. A Helena morreu prematuramente de tuberculose em Pádua em 1684, sendo sepultada na igreja de Santa Giustina. Em Pádua, uma estátua em sua homenagem, como foi comentado, foi erguida lá na universidade, né? E mais tarde a Universidade de Pádua criou uma medalha a ser conferida em sua honra. Muito legal, né? Muito interessante, importante isso aqui na história dos Vênetos. Temos muitos personagens importantes na história dos Vênetos, eles precisam ser citados, precisam ser relembrados aqui, né? Sempre. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar sua curtida, se inscrever no canal e deixar o seu comentário. O seu comentário é importante aí para o canal e para o vídeo. Antes de eu finalizar o vídeo, eu tenho as nossas mensagens. A gente vai ter a nossa Masterclass, que é um curso, tá? Vai acontecer no mês que vem, dia 8 de julho, mês que vem, num sábado, começa às 10 da manhã, com um professor lá do Vêneto sobre história territorial e arquitetônica da Sereníssima República de Veneza. Portanto, faz a sua inscrição aí através do e-mail, escreve para o e-mail contato@lenguamare.com, e caso você também tenha interesse no curso de Língua Vêneta, aproveita e se inscreve no curso de Língua Vêneta, também mandando e-mail lá para o contato@lenguamare.com. Agradeço muito, imensamente aí a audiência de vocês, a interação de vocês, né? E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, Strucon.